Mas eu sou assim mesmo, eu gosto de estar ativa, de fazer tudo pelas pessoas, de ser uma mulher tarefeira, uma mulher cuidadora, e tô sempre em atividade, porém exausta. E se você é essa pessoa, provavelmente você tem esse pensamento: se eu parar, se eu sair desse lugar de mulher que faz tudo, tudo desmorona. Ninguém vai conseguir tomar o meu lugar, ninguém vai conseguir sobreviver se eu parar de fazer. Já há muitos anos a sociedade coloca esse papel feminino de cuidadora. E é algo, uma qualidade muito importante de nós mulheres, que é o cuidado, é uma qualidade feminina. Porém, você já percebeu que é sempre a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que leva ao médico, é a mulher que cuida de pais idosos, doentes, que cuida do sogro, da sogra. A pessoa, o casal pode ter 10 filhos homens, mas tem uma mulher e é essa mulher que assume esse papel. Então, diante disso, nós temos uma sobrecarga de sermos cuidadoras. Até então, isso não é um problema. O problema começa quando a gente começa a usar isso para fugir dos nossos diálogos internos, das nossas questões, do nosso barulho interno. Não há melhor coisa a se fazer para esquecer dos nossos problemas do que cuidar dos problemas dos outros. Se torna uma fuga, uma válvula de escape. Ah, eu não marquei meu médico porque eu estava cuidando de problemas de outras pessoas. Ah, eu não escutei o meu corpo, eu não escutei os sintomas do meu corpo porque eu estava atenta ao problema de outra pessoa, eu estava resolvendo questões de outras pessoas. Ou eu acho que o outro não dá conta. Meu marido é muito lento, ele não faz isso. Não porque os homens não têm capacidade de fazer isso. Não porque as faxineiras não fazem tudo do jeito que eu gosto. Ah, porque esse grupo de pessoas, entende? Então, ao mesmo tempo que você vai invalidando outras pessoas, você vai se colocando nesse papel de mulher tarefeira e totalmente indispensável. Mas existem três leis sistêmicas que eu quero te contar aqui. Uma delas é a lei de ordem ou hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber em equilíbrio. Então, se a gente for falar de relacionamento, qualquer relacionamento, ele é feito de troca, dar e receber. Eu dou, a pessoa doa. Eu dou um passo à frente, a pessoa dá um passo à frente. Então, as relações são feitas dessa troca. E na troca, nesse dar e receber em equilíbrio, é que a vida floresce. Agora, se eu estou numa posição em que eu sou a salvadora, eu sou a tarefeira, eu sou a cuidadora e sempre eu que dou, eu entro no papel de controladora. Eu sei como se faz e só faz do meu jeito. E esse papel de controladora traz um sofrimento, porque eu não consigo desligar minha mente com os problemas externos, eu não consigo relaxar e eu não consigo cuidar de mim. No fundo, isso diz respeito a um autoabandono. Enquanto eu cuido de todos, eu não deixo ninguém cuidar de mim, nem eu mesma. E falando sobre a lei da ordem e da hierarquia, quem veio primeiro tem o seu lugar, um papel de doação. E quem veio depois recebe. Então, se a gente for falar dessa forma, né, sistêmica da família, os pais vêm primeiro, eles entregam aos filhos a vida e tudo aquilo que eles precisam para levar a vida adiante. Então, o filho não pode ficar olhando para os pais, querendo receber mais. Eu recebi pouco, você não me deu. Saindo desse lugar de receber, né, de tomar tudo aquilo que os pais deram, e entrando num lugar de crítica, de julgamento. Quando a gente faz isso,
a vida novamente não floresce. Você abre um vazio no seu peito que nada mais vai preencher. Se você não está completa daquilo que veio até você, da sua vida, do seu pai, da sua mãe, nada do que você faz depois te preenche. Já percebeu? Tem pessoas que mudam de profissão, que mudam de casa, que mudam de casamento, que trocam tudo, que faz cirurgias plásticas e nunca estão satisfeitas. Nada mais satisfaz esse vazio de não respeitar quem veio antes. E uma mulher tarefeira que acha que não pode parar nunca está nesse lugar. Que muitas vezes ela é mãe da própria mãe. Ela assume o lugar da avó, por exemplo, querendo mandar na mãe, no jeito que a mãe fala, querendo corrigir a mãe, no jeito que a mãe trata da saúde, que lida com as coisas, da cor da casa da mãe. E fica nessa briga, né? Nessa disputa de querer salvar a própria mãe. Mas isso não é possível. Uma filha que quer tomar esse lugar, ela entra num papel de arrogância. Eu, a filha que veio depois, quando minha mãe deu à luz, ela já era uma pessoa adulta, já tinha um casamento, já lidava com a vida, já tinha desafios, e eu quero ensinar a minha mãe como viver melhor, eu quero ensinar a minha mãe como fazer as coisas, ou tomar decisões por ela. E esse lugar é um lugar de cansaço, de exaustão, porque eu saio do meu lugar e ocupo um lugar de uma outra pessoa. Isso pode ser também com o pai ou com o irmão, a irmã mais velha. Às vezes essas pessoas já têm a vida delas, já estão casadas, e aí você se coloca nesse papel de dar palpite, de dar conselho, como o seu irmão, como a sua irmã vai cuidar do filho, o que ele deve fazer, que tipo de trabalho vai ter. Então, toda vez que a gente sai do nosso lugar, aumenta a nossa carga, a nossa sobrecarga e causa a exaustão. E você tem esse sentimento que se você parar de fazer, os outros não dão conta. Então, a mudança de olhar para os seus familiares como seres capazes, e começa dentro de casa. Olhar para o seu marido como um ser capaz. Ele dá conta, ele consegue. Não no meu tempo, não no meu jeito, do jeitinho dele, mas ele consegue, ele dá conta. O olhar para os pais também, eles conseguem tomar boas decisões. Olhar para os irmãos, eles dão conta. Enquanto eu preciso apenas dar conta da minha vida, da minha família, da minha saúde, das minhas escolhas, das minhas emoções, das minhas reações. E esse papel, esse lugar de cuidar de si, é um lugar temido. Então é muito mais fácil a gente migrar de lugar e ficar assumindo demandas que não são nossas, do que olhar para dentro. O que meu corpo está dizendo? Será que eu escuto o barulho da minha mente? Será que eu escuto as minhas necessidades? Será que eu comunico as minhas necessidades? Preciso descansar, preciso de silêncio, preciso conversar, preciso desabafar. Como que tá isso para você? E muitas vezes, quando a mulher entra nesse papel de salvadora, de ajudadora, né, de tarefeira e levando à exaustão, é por conta da lei do pertencimento, que diz que todos pertencem, ninguém fica excluído. Então, pode ser que você tenha uma raiva do seu pai, alguma questão com a sua mãe, e inconscientemente você exclui essa pessoa. Você nem comenta sobre ela, você finge que ela não existe, ou você sempre critica, fala mal, ou simplesmente não concorda com o jeito deles levarem a vida. Então existe uma exclusão. E se a gente pensar,
Geneticamente, somos 50% pai, 50% mãe. Se eu excluo parte, se eu excluo meu pai, por exemplo, eu estou excluindo metade de mim. Então eu vou para a vida metade vazia. Se eu excluo a minha mãe, se eu não concordo com como a vida chegou até a mim, eu excluo a outra metade de mim. E você vai para a vida se sentindo sem valor, se sentindo um nada. E é desse lugar que sai essa mulher que quer agradar todo mundo, que quer fazer tudo por todos, procurando esse valor. E a sensação é essa: quanto mais eu faço, mais eu me sinto amada. Quanto mais eu ajudo os outros e estou atarefada com os problemas alheios, mais eu me sinto aprovada. Mas esse sentimento dura pouco, porque na verdade o que você mais queria era ser amada e aprovada pelo seu pai e pela sua mãe. E essa é uma necessidade humana, a gente quer muito isso, a aprovação dos nossos pais. A gente quer receber elogio, quer que eles tenham orgulho de nós. Mas nem sempre isso vem em forma verbal, em forma de um eu te amo, eu confio em você, eu tenho orgulho de você. Às vezes vem em formas muito sutis, que às vezes a gente não quer enxergar e fica nessa onda de afazeres em busca dessa aprovação. E pode ser que você venha de uma família onde as mulheres eram assim, mulheres guerreiras, mulheres que faziam tudo, que tinham homens fracos ou indisponíveis, ou que abandonaram a família. Então você herdou um padrão, uma maneira de condução e que você tocou a sua vida com essa informação e despercebeu que você pode fazer diferente, que não precisa ficar nessas demandas para se mostrar valiosa, para se mostrar que você tem valor, que você é uma pessoa capaz, que você é suficiente. E uma forma de honrar a sua família de origem, honrar as mulheres que vieram antes, é fazer um pouquinho diferente. Então pensa, sua avó sofreu um bocado para a vida chegar até a sua mãe um pouquinho melhor. A sua mãe sofreu um bocado para a vida chegar até você um pouquinho melhor. E se você é mãe, você também sofreu um pouquinho a mais para entregar uma vida melhor para sua filha. Então, quando a gente faz diferente, quando a gente se permite ter leveza na vida, se permite relaxar, se permite olhar para dentro, cuidar de si mesma, é uma saúde mental melhor do que as mulheres que vieram antes. É uma forma de honra. E quando a gente honra, principalmente pai e mãe, a vida dá certo, a vida floresce, ela vai para frente. Mas como é que eu abro esse espaço, então, se eu me vejo nessa mulher exausta, achando que eu preciso fazer tudo para todos e não conseguindo sair desse papel, achando que o mundo vai desmoronar se eu parar de fazer? Como é que eu mudo isso? Como é que eu abro espaço para olhar para dentro? São movimentos pequenos que vai trazer um movimento maior. Então a gente começa passo a passo para que você vá se acostumando com esse movimento e de fato enxergue essa mudança e acima de tudo sinta essa mudança, principalmente no seu corpo. Entender que você não precisa mais ficar tensa, sabe? Com os ombros rígidos, aquela tensão muscular muito forte, dores nas costas ou dores de cabeça de tanto pressionar os dentes, que desenvolve dores de cabeça. Então, tudo isso é tensão, porque você não olha para si e fica usando a vida dos outros, o problema dos outros, para se distrair com medo de olhar para os seus próprios problemas, para as suas próprias dores internas, para as suas confusões. Então você percebe que fazendo dessa forma, você entra num modo sobrevivência. Você está só sobrevivendo.
você não está vivendo cada momento, você não está presente em cada momento. E o perigo é que a vida vai ficando sem graça, a vida vai ficando cansativa, chata, cinza e vai rumando para uma depressão. Obviamente, tem situações na vida que você só precisa dar conta. E você vai entrar sim nesse papel da mulher faz tudo, tarefeira. Se você tem filho pequeno, se você trabalha, se você cuida de alguém doente, com uma doença grave, isso vai te exigir. Mas quando esse momento passa, quem é você? Muitas mulheres estão tão atarefadas numa dessas fases que depois que passa, elas não sabem quem são mais. Elas saem da sua essência e aí sim desenvolvem doenças, porque elas ficam tão perdidas. Quem eu sou sem cuidar de ninguém? Quem eu sou sem ter que ajudar alguém? Elas não percebem que o papel delas é olhar para si e cuidar de si. Porque quando uma mulher está estruturada, quando ela cuida de si, ela é muito melhor para os outros. Ela consegue cuidar dos outros com estrutura, com genuína estrutura. Ela consegue ser fortaleza para os outros. Agora, quando está nesse papel de estar em caco, ela cuida dos outros muito fraquinha. O amor não chega. E se chega, chega de forma muito defasada. Então esse momento vai chegar para você. E tomara que seja antes de você ter um burnout, antes de você ter uma depressão, uma síndrome do pânico, antes de você surtar. Eu escuto muito relatos de pessoas que simplesmente travam, dá tela preta no cérebro, que saem de um lugar e esquecem onde estão, que esquecem o caminho de volta, que tem uma crise num supermercado. Então, vai ter esse momento que você vai precisar olhar para aquilo que te mais dói, vai precisar encarar essa dor. E aqui eu preciso te dizer que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Até porque não é possível outra pessoa tomar esse lugar. É só você que precisa sentir e mudar. E antes de chegar nessa fase, tomara que não chegue, você vai precisar encontrar essas janelas, janelas de nutrição para sua alma, para o seu coração. Nutrição de auto amor, de autocuidado, de autovalidação. Então, se você não consegue identificar os seus próprios limites, suas limitações, as suas necessidades, ninguém vai conseguir fazer isso. É você que vive no seu próprio corpo, é você que convive 24 horas na sua cabeça. Então, é você que vai precisar fazer esse caminho de volta. Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu acreditei que fazendo tudo por todos que eu ia me encontrar, que eu ia substituir esse vazio, que eu ia preencher essa dor que eu sinto. Então, é um caminho de volta onde você vai precisar se nutrir principalmente com alto amor, amor próprio, autocuidado, falar das suas necessidades, levantar a mão e pedir ajuda mesmo. Isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não estou preparada ainda. Trazer à tona as suas vulnerabilidades. E a boa notícia é que isso está na sua mão, está no poder da sua mão fazer. E a gente só não consegue fazer o que está na mão do outro. Mas esse cuidado, esse alto amor é uma porta que só se abre de dentro para fora. Então ninguém vai fazer isso por você. Você vai precisar se encontrar, achar esse lugar e abrir essa porta. Abrir a porta pedindo ajuda, fazendo terapia, cuidando de si, tendo uma saúde melhor, talvez marcando médicos, fazendo exames, comendo melhor, sabendo falar não. Não, eu não posso cuidar disso agora. Sinto muito. Não, eu não consigo ir em tal lugar para você. Entende? Isso não é um egoísmo,
Porque quanto mais você se cuida, mais você ensina outros como você quer ser cuidada. E mais estrutura, mais força você tem para, enfim, ajudar os outros com mais qualidade, com mais amor, com mais felicidade. Essa troca da vida, do dar e receber. Desista de consertar o outro, desista de convencer o outro que o seu jeito é o melhor. Às vezes a gente quer tanto provar que tem razão que a gente perde a paz. E a paz é uma coisa tão importante, né? Sem paz, você não dorme direito, você não consegue fazer as coisas direito, tá sempre nessa aceleração, você não vive direito. Então, muitas vezes é importante a gente ter paz do que ter razão. Desista de controlar o outro, sair desse papel, né, de controle. Muitas mulheres controlam até o seu próprio corpo. Elas seguram a parte sanguínea da menstruação e aí tem distúrbios, né, menstruais, seguram o intestino. Ela controla até as fezes, né? Fica dias sem ir no banheiro. Essa rigidez, essa inflexibilidade, isso é controle, né? Então, não é pejorativo a gente falar que uma mulher é controladora. Essa é a palavra mesmo, né? Controladora porque quer ter tudo preventivo, né? Quer saber tudo o que vai acontecer antes, quer ter post-it de fora a fora na parede, né? Quero controlar tudo o que vai acontecer. Isso não é possível e pior, só traz frustração. E aí você não consegue lidar quando as coisas saem do lugar, quando alguém não fala aquilo que você estava esperando que ela falasse, quando alguém desmarca um compromisso, entende? Vai trazendo num lugar de sofrimento. Então, não, o mundo não vai desmoronar, ele não vai acabar se você parar de fazer as coisas que te deixam sobrecarregadas. E não existe um passo a passo, uma cartilha, um milagre que eu vou te dizer aqui para você abrir esse espaço interno do autocuidado. Você vai precisar se descobrir. Obviamente, das suas limitações, dentro dos seus recursos, tem mulheres que se encontram fazendo algum trabalho manual, uma pintura, tricô, crochê. Tem mulheres que se encontram fazendo dança, fazendo academia, cuidando da sua própria alimentação, cultivando uma horta. Então, você vai criar qual o caminho que vai ser melhor para você ter esse autocuidado. Porque se você não cuida de você, você cuida do outro com muita limitação. Você cuida do outro com uma energia muito baixinha. Então, na verdade, não está ajudando ninguém, nem você e nem o outro. E você precisa descobrir qual que é esse estado, sabe? Um estado de felicidade, de alegria, de vida pela vida mesmo, sem ter grandes coisas, sem ganhar na loteria, sem ter alguém ter feito algo extraordinário por você. É você com você mesmo. Encontrar isso que te brilha os olhos, que te preenche, que te enche de energia, de disposição, encontrar isso dentro de você. E estando realmente completa de tudo isso, né? Do amor que vem do pai, do amor que vem da mãe, da sua espiritualidade muito bem feita, né? Muito bem ativada, aí você vai ter condição de achar isso, né? O que que te movimenta, o que é que te brilha os olhos? Aí sim você consegue ajudar os outros com muito mais qualidade. E é um estado de alegria, de plenitude, gratidão pela vida. É só isso. Eu ouvi uma frase esses dias de que a vida é simples e o difícil não é viver, é ser simples. E é verdade. Às vezes a gente pensa em grandes coisas, né? Ai, eu preciso comer para sentir um hormônio do prazer. Ai, eu preciso ganhar alguma coisa de alguém. Ai, eu preciso viajar, né? E não é sobre isso. São questões internas. É o prazer da vida para a vida. Qual é esse lugar, essa coisa que você faz que dispara a dopamina
E a gente precisa de dopamina para viver. E se você não tem essa dopamina boa, essa dopamina de qualidade, você vai ficar numa dopamina barata, rodando vídeos lá do YouTube, do Instagram, para ter esse preenchimento desse prazer. Ou vai disparar na comida, comendo demais, ou gastando demais, estourando o cartão de crédito. Então, como a gente precisa da dopamina, algum lugar você vai ter. Ou vai ser algo de qualidade, ou vai ser essa dopamina barata, se enchendo de compulsões, de vícios e depois de frustrações. Então, busquem dopamina boa, e são pequenas coisas, tá? Então, busca essas janelas de autocuidado, de prazer, de dopamina, para que você não caia na questão do vitimismo. Ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me liga para mim. Ó céus, ó terra, né? Estou aqui esquecida, ninguém me chama para nada. E é você que precisa promover isso para você. Mesmo que você seja casada, que você tenha filhos, a responsabilidade é sua de achar esse lugar. Então começa com coisas bem pequenas. Começa com se olhar no espelho, pentear seu cabelo, ter essa conexão de olhar com você mesma. Talvez acordar, tomar um copo d'água, olhar para o céu, sabe? Pequenas coisas mesmo. E depois você vai aumentando, até tirar 1 hora por semana. Ah, de sexta-feira é o horário que eu me cuido, que eu marco uma massagem, ou que eu tomo um banho relaxante, que eu hidrato meu cabelo. Então, essas pequenas mudanças vai fazer você trazer esse autocuidado. E às vezes a gente fica mesmo nesse papel, né, de reclamar, ai, eu tô exausta, eu tô cansada, ai, ninguém me ajuda, ai, ninguém faz o que eu peço, né? Mas a pergunta é: você se ajuda? Seu marido te vê cuidando de você, só de você? Ele te vê fazer isso? Seus filhos veem você se cuidando? Não dá para esperar dos outros o que a gente não faz por nós mesmos. Então, conforme a gente vai se cuidando, vai tendo auto-amor, vai tendo autocuidado, vai tendo descanso, né? Descanso da mente, descanso do corpo, os outros em volta vão percebendo. Ah, é assim que ela quer ser cuidada. Agora, se você está nesse modo tarefeira, fazendo e não descansando, achando que tudo vai desmoronar, também é um ensinamento, também é um aprendizado para as pessoas que estão à sua volta. É o famoso joga nas costas da fulana porque ela dá conta. Ah, fala para fulana fazer porque ela dá um jeito, né? Normalmente tem um da família que a família põe tudo nas costas, né? Por que essa pessoa tem as costas largas, né? Porque você aceita. Porque uma vez você aceitou, não falou não, 2 vezes, 3 vezes, e aí as pessoas se acostumam. Para que eu vou aprender o negócio aqui da internet se a fulana faz? Manda para ela. Por que eu vou levar a mãe, a avó, a tia no médico se a fulana sempre sabe de tudo? Ela sabe o remédio, ela sabe de tudo, né? Então, a gente se coloca nesse lugar e depois tem dificuldade de sair desse lugar. E é o lugar de exaustão, é um lugar de muito cansaço, e depois você fica com essa sensação que se eu sair nada mais funciona. E é uma mentira isso, né? Quantas vezes você conheceu alguém que fazia tudo e de repente essa pessoa falece? E a família, ó, num piscar de olhos dá um jeito e vende a casa e distribui e tudo fica numa boa, né? Eu conheci uma mulher, ela tinha 50 e poucos anos, tinha 4 filhas e ela cuidava de tudo e cuidava das filhas e das netas, e sustentava a casa e trabalhava em 2 empregos, uma loucura, uma mulher guerreira mesmo. E uma só das filhas mudou de cidade e conseguiu ali cuidar da sua vida. E essa mulher teve um câncer, ficou muito doente e ela precisou sair da casa dela e ir para a casa dessa filha para ser cuidada. E aí, tanto ela quanto a filha ficaram muito preocupadas o que vai ser das outras, porque a fulana tem filho pequeno, ai, porque o marido da filha não consegue levar a criança na creche sozinho, enfim,
coisas que ela ia assumindo, assim, de pancada mesmo, alta demanda. E no fim, o que que aconteceu? Infelizmente, essa mulher faleceu. Em coisa de 1, 2 semanas, todo mundo já resolveu a vida. Quem não pagava aluguel deu um jeito de pagar, quem tinha filho solteira deu um jeito de pedir uma pensão, enfim, a vida foi fluida. E essa mulher que não se priorizou, que não teve tempo para ela, que não se cuidou, perdeu a vida, entende? Estou falando uma história trágica, mas é a condição de muitas mulheres, de achar que ninguém vai sobreviver sem ela, e no fim, ela que acaba se adoecendo ou até falecendo por conta de muita demanda e não se olha, não se cuida. Então, uma forma, né, de lidar com isso é entendendo o que é demanda sua, o que é demanda do outro. A pessoa se casou, ela teve um filho, esse casal, essa família precisa criar condições de lidar com a vida dela. Não sempre todo mundo ali ajudando, tá? É diferente de apoio. Ah, fulano ficou desempregado, dá para ajudar. Ah, o bebê ficou doente e não pôde ir na escolinha, alguém tem que ficar. Tá tudo bem ajudar. A questão é você pegar o problema para você. Então, muitas vovós fazem isso, né? Cuida dos netos como se fossem filhos, né? Passa o dia inteiro ali com a avó, exaure essa pessoa. E a responsabilidade é de quem? É do pai e da mãe. Responsabilidade de cuidar da própria saúde, né? É da própria pessoa. A pessoa que tem que saber que tem que tomar remédio de hora em hora, ou de manhã, tarde à noite, né? Não tem que ficar alguém cobrando ali o tempo todo. Então, quando a gente entende qual que é a responsabilidade de cada um, você assume apenas a sua. Se a gente for parar para pensar, né, cada um deve levar a sua própria carga. Os fardos, aquilo que está além da carga, a gente consegue ajudar. Ah, algo, um luto, né? A pessoa está passando por um luto, você consegue ajudar. A pessoa está passando por um desemprego, uma doença grave. Tudo isso foge da carga, é além. E isso os outros podem ajudar. Agora, a carga, cada um tem que levar a sua. Né? Se você paga suas contas, a sua água, a sua luz, o seu aluguel, o seu combustível, é responsabilidade sua. E aí você pensa, tá, a pessoa é casada, ela tem marido, ela tem um emprego, então a responsabilidade dela cuidar, não é minha, enquanto cunhada, enquanto tia, enquanto parente, entende? É que às vezes as coisas ficam tão nebulosas, né, tão confusas, que você pega uma responsabilidade que não é sua e embute na sua vida e vai fazendo, né? Vai levando o filho dos outros na escola, vai dando conselho para uma pessoa que não é sua filha, não é seu filho. E isso traz muita exaustão, além de sair do seu lugar de força, né? Você sai do seu lugar e vai transitando por outros lugares que não são seus, recolhendo lixos emocionais que não são seus. E se a gente deixar, é exatamente isso que acontece, né? O sistema, né, traz muita pressão, traz muita demanda. Você pegar seu WhatsApp lá, vê o tanto de demanda que tem, mas não dá para pegar todos os problemas das pessoas e ir resolvendo. É até um desrespeito quando a gente faz isso, porque você tira o direito do outro aprender a lidar com o próprio problema. A pessoa vai criando métodos quando ela está num problema, ela está num desafio. E se você vai lá e faz, você não permite que o outro aprenda. É triste isso, né? Você ser responsável por tirar o direito do outro. Já pensou nisso? E agora eu quero perguntar para você, mulher: você sabe descansar? E descanso não é lazer. Lazer é atividade. Viajar é atividade. Passear é atividade. Descanso mesmo. Você sabe o que é descanso? Descansar é desligar mesmo. Às vezes é dormir, às vezes é realmente deitar e dormir.
né? Deixar que esse sono reparador cuide aí de todas as partes metabólicas, químicas do seu corpo. Às vezes é ter um contato com a natureza, é ficar em silêncio, é se ouvir, é ter um momento para si, é ler algo curtinho e meditar naquilo, descanso. Porque a vida já deixa a gente muito acelerada, né? Ainda mais depois da tecnologia, e informações e redes sociais, né? E mensagens. São muitas coisas que vai exaurindo a nossa energia. Mas eu quero te falar uma coisa. Você é guardiã da sua energia. Se você sente que não aguenta ficar muito tempo no meio de pessoas, né, recebendo convites, precisa falar não para cuidar da sua energia, para dar conta daquilo que de fato é seu, da sua demanda. Então vai treinando falar nãos também para os convites, não por aquilo que você não vai conseguir descansar, que vai te deixar mais estressada, mais cansada. E agora eu quero te deixar um exercício aqui, é mais para reflexão, para você anotar também essas reflexões. Você perceber que lugar que você ocupa nos seus relacionamentos. Percebe que como você trata o seu marido. Será que é um lugar de mãe ou de pai rígido? Ou se você trata de igual para igual? Você confia que ele dá conta de fazer as coisas? Você tem esse olhar de força para ele? Nos relacionamentos com seus pais, você confia que eles dão conta? Você confia no jeito deles fazerem as coisas, mesmo que seja diferente do seu jeito? E aí você vai encontrar que lugar que você está ocupando. Será que eu quero ser a mãezona de todo mundo? Eu quero ser a salvadora? Será que você perde o sono pensando no problema de alguém? Como que eu vou resolver o problema dessa minha amiga que está passando por um divórcio, um problema no casamento? Não vai, né? Simplesmente não vai resolver. Isso é um problema dela e que os dois precisam chegar num acordo e saber o melhor caminho. Então, o exercício é se perceber. Será que eu estou indo para os meus relacionamentos, né? Independente se é de amizade, se é amoroso, como um lugar pequeno de criança? Será que eu estou me comportando como uma criança birrenta, que se não fizer do meu jeito eu fecho a cara, eu fico emburrada? Será que eu estou sabendo também receber o não? Normalmente, quando a gente não sabe falar não, a gente não sabe receber o não também, né? E fica toda bravinha, toda nervosa, porque as coisas saem ali do seu contexto. Então, primeiro passo é se perceber mesmo, né? Como estão os meus relacionamentos? Será que eu consigo ouvir uma história sem pensar em resolver? Às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer desabafar. E aí você já está querendo propor soluções, né? A pessoa chegou para você, meu marido tá desempregado, tal. Aí você fala, o que ele faz? Aí você já vai lá, entra lá num site de busca de emprego e já começa a buscar e começa a mandar os links para aquela pessoa, né? Isso não foi pedido, era só um desabafo. E aí você sai desse lugar de escuta ativa e quer ter uma escuta para responder. Porque existe o escutar para responder ou escutar para compreender. Dentro do processo terapêutico, a gente aprende a ter essa escuta para compreender. Então, não é para eu dar a solução para a pessoa, eu preciso apenas compreender como essa pessoa está se sentindo. E ela vai traçar um método, ela vai traçar caminhos para resolver o problema dela. Mas eu preciso ouvir com qualidade. Então, traz isso para você, né? Quando você está conversando com uma pessoa, sua mente já está pensando em como resolver aquilo? Ou você está de fato olhando, querendo entender,
tendo empatia. É só isso. Muitas vezes é só ouvir mesmo. É só isso que a pessoa precisa. E aí você vai lá e dá além do que ela precisa. E acaba sendo até uma forma de ingratidão, né? Ai, eu fiz tanto pela pessoa, a pessoa nem me agradeceu. Mas foi por isso, porque você deu além, não foi uma troca justa de dar e receber. A pessoa nem te pediu, ela só queria ser ouvida. Então, o exercício aqui é mais de percepção de todos os seus relacionamentos, você se perceber qual o local que você ocupa e se você está ouvindo, está escutando com qualidade. Uma escuta para acolher, uma escuta para compreender. E eu tenho certeza que você vai conseguir achar esse caminho, essa sua jornada de autocuidado, de autoconhecimento, começar a se perceber. É muito possível fazer isso sozinha, mas você vai perceber que é muito melhor fazer com ajuda terapêutica. Dentro do processo de terapia, nós trabalhamos no seu autoconhecimento, tudo aquilo que você ainda não sabe sobre você, sobre os seus padrões familiares, aquilo que você repete de forma inconsciente e começar a amenizar toda essa carga que está muito pesada. Vai conseguir tirando os pesos um por vez e se descobrindo. É um processo de lapidação. Não é que está tudo errado. Você vai fazer alguns ajustes e vai se lapidando. No grupo de mulheres, nos eventos, tudo isso nós trabalhamos para que você se reconheça. Você vai fazendo os exercícios, você vai ouvindo outras mulheres e vai se reconhecendo nisso também. Então, deixo aqui o convite estendido para que você vá mais rápido. E eu tenho certeza que você dá conta. Eu vejo força em você. E eu estou muito contente por você ter chegado até aqui. Talvez ao longo dessa jornada você tenha percebido algo muito importante. Você é forte, sim, mas está cansada de carregar tudo sozinha. E essa jornada foi um despertar. E despertar não é o fim do caminho. Foi por isso que eu criei o Mulher Pluma, um espaço de cuidado, continuidade, profundidade. Serão 4 encontros semanais, 100% online, onde vamos aprofundar tudo aquilo que foi revelado durante a jornada. Não é sobre fazer mais, é sobre pesar menos. E se isso fez sentido para você, eu deixo aqui o meu convite com carinho. E se não for o seu momento, tá tudo bem. Leve com você o que tocou seu coração.